Ações de dividendos, né, boas pagadoras de dividendos, ou ações de crescimento? Quais são as melhores para a gente ter na nossa carteira? Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Eu sou o Danilo Gato e aqui no Finanças em Desenho eu ensino a investir por conta própria sem depender de terceiros. Se vocês estiverem vendo esse vídeo no YouTube, por favor me sigam no Instagram e também se inscrevam aí no canal, porque é lá que eu gravo esses vídeos aí todo santo dia. Então hoje a gente vai falar de empresas de crescimento versus empresas de dividendos. Essa é uma dúvida bem comum que eu vejo os investidores terem, então acho legal a gente bater um papo sobre isso. Beleza? Bom, então galera, vamos começando aqui, né, para não perder muito tempo, tá? A primeira coisa que eu acho legal a gente entender é o que são, né, empresas de crescimento e empresas de dividendos, tá certo? Então isso não é uma divisão formal, né, uma divisão acadêmica, é um negócio meio empírico, assim, é um negócio meio que as pessoas foram percebendo que algumas empresas tendiam a pagar mais dividendos do que as outras, tá? E o motivo pelo qual elas faziam isso, e aí começaram a qualificar as empresas entre empresas boas pagadoras de dividendos ou empresas de crescimento, e aí começaram a notar um pouco mais as características de cada uma, tá? Então, basicamente, empresas de dividendos, né, essas boas pagadoras de dividendos, são empresas que, como o próprio nome sugere, distribuem bastante dividendos aos acionistas. Os dividendos são uma parte do lucro que as empresas de... Nossa, passou um avião aqui do lado. Que dá... Em Moema, aqui em São Paulo, fica passando avião o tempo todo, tem que ficar parando de falar. O que acontece, tá? Bom, empresas de dividendos são essas empresas que distribuem uma grande parte dos lucros aos acionistas. E os dividendos, né, são uma parte desses lucros, então, que são distribuídos para os acionistas. Então, o que acontece? Tem muitas pessoas que seguem estratégia que acham que é mais interessante você ter empresas que são boas pagadoras de dividendos, porque você fica tendo aquele fluxo de caixa recorrente e você pode usá-lo para sua estratégia, como você quiser, para, sei lá, reaplicar, para direcionar para algum tipo de investimento, ou então para você usar aí no seu dia a dia como renda passiva. Só que aí qual que é a desvantagem, né, entre aspas, das empresas de dividendos? O que faz uma empresa a pegar uma grande parte do lucro dela e distribuir em forma de dividendos? Normalmente é um fato de que ela não tem muitas opções melhores para trabalhar aquele lucro, tá certo? Então pode acontecer de ser uma empresa que já é mais estável, já é mais madura, ela está em um momento de um mercado onde naquele momento ali não tem muito mais para onde crescer, então aquele lucro que ela está gerando continuamente, ela tende a pegar e distribuir grande parte dele para os acionistas, tá? Então, o que isso acaba sugerindo? Sugere-se que é uma empresa que não tende a ter uma grande valorização futura, né? Provavelmente uma empresa que paga muitos dividendos ali consistentemente, não é uma empresa onde a maioria das pessoas espera que ela vai ter um crescimento significativo no decorrer dos anos, né? Que ela vai multiplicar de valor aí muitas vezes, tá certo? Então essa é a questão aí das empresas de dividendos. E as empresas de crescimento é justamente o contrário. São empresas que pegam esses lucros que elas têm e ao invés de elas pegarem e distribuírem grande parte dele para os acionistas, elas preferem reter uma grande parte desses lucros para investirem nelas próprias, né, em crescimento, para comprar outras empresas, para, enfim, fazer uma série de coisas relacionadas a fazer o negócio crescer cada vez mais. Então, por isso que elas acabaram recebendo um pouco esse nome de empresas de crescimento, tá certo? Então, elas têm a desvantagem que elas não vão ficar pagando aquele fluxo de caixa, né, de dividendos ali constante para os acionistas, que algumas pessoas enxergam aí com maus olhos, né, porque não acham tão legal ali um ativo que não te gere caixa, mas ao mesmo tempo espera-se que elas cresçam bastante. Então, normalmente são as empresas de crescimento, né, que a gente tem a expectativa que vão ser aquelas que vão multiplicar várias vezes, aquelas que você colocou ali um pouco de dinheiro e aquilo lá estourou, em 5 anos multiplicou, porque a empresa estava investindo no crescimento. E quando ela está investindo no crescimento, presume-se uma empresa pequena, com alto potencial de crescimento, que, se der certo, né, pode multiplicar muitas vezes ali o seu dinheiro. E aí, como é que a gente faz para medir isso, né, para saber se é uma empresa de crescimento ou se a empresa é de dividendos? Muita gente usa de forma errada o indicador Dividend Yield. Tá? O Dividend Yield ele mede a quantidade de dividendos pagos relacionado ao preço da ação. Então, esse não é um indicador muito eficiente para a gente usar quando está falando de saber se é uma empresa uma boa pagadora de dividendos, se é uma empresa de crescimento ou não, porque ela só pega aquele pagamento de dividendos e divide pela quantidade de lucro que a empresa teve. Agora, um indicador que seria o correto para a gente saber se é uma empresa de crescimento ou dividendos é um indicador chamado de payout, que ele é basicamente o quanto de dividendos a empresa pagou relacionado ao lucro que ela teve.
aí faz muito mais sentido, porque teoricamente uma empresa que tem payout de 100% é uma empresa que está pagando 100% do lucro dela em formato de dividendos. Então, normalmente, para a gente poder identificar, né, se a ação é uma ação boa pagadora de dividendos ou se é uma ação de crescimento, né, não digo nem boa pagadora de dividendos, se é uma ação focada no pagamento de dividendos ou se é uma ação focada em crescimento, a gente usa o payout. E aí, uma média assim usada, porque não tem, é uma escala, né, não é um disjuntor, né, um dimmer, é um negócio ali que você tem tonalidades, é mais ou menos os 50% mesmo, né? Então, se uma empresa distribui mais de 50% dos lucros dela em forma de dividendos, ela tende a ser uma empresa que está focada cada vez mais em pagamento de dividendos. Se ela distribui menos de 50% do lucro dela, né, o payout dela for menos de 50%, tende a ser uma empresa que está mais focada em crescimento. E isso também pode mudar, não é assim, a empresa é assim, entendeu? Vai ser assim para sempre, tá certo? Então, eu vou chegar no momento, né, que a gente vai falar de qual teoricamente é melhor para a carteira, mas eu preciso que vocês entendam esse raciocínio até chegar lá, tá certo? Aí uma outra coisa interessante de vocês saberem é, normalmente empresas de crescimento não conseguem crescer para sempre, tá certo? Então, em algum momento elas vão virar empresas de dividendos, tá? Então vai chegar aquele ponto que elas começam a saturar no mercado, né? Chegar naquele ponto de maturação, onde ela não tem muito mais para onde investir naquele momento, né? Talvez vai estar esperando algum tipo de oportunidade, e naquele momento ela começa a distribuir mais dividendos, entendeu? Então, é muito comum que isso aconteça também, tá certo? Então, não é muito essa situação, não vou investir nessa empresa aqui porque ela é de crescimento, eu gosto de dividendo, então não vou investir. Não, um dia ela vai ser uma empresa de dividendos, ela vai tender a distribuir cada vez mais dividendos, tá certo? Deu aqui o alertinha da bateria, tá? Então, beleza. E as empresas de dividendos também não significam que elas não vão crescer, tá? Empresas de dividendos são empresas que têm muito lucro. Normalmente não significa que elas distribuem 100% do lucro delas. Elas estão distribuindo, às vezes, ali algo em torno de, sei lá, 70% ou 80% do lucro, mas elas ainda têm receitas crescentes. Muitas vezes o negócio delas está crescendo, de modo que o simples fato de que ela distribui muitos dividendos não está significando que ela está abrindo mão do crescimento, que ela não vai valorizar. Tá? Então você também tem essa linha tênue, o que nos leva a crer que nenhuma é melhor que a outra, tá certo? Então, porque tudo isso acaba dependendo um pouco do momento da empresa. Tem um estudo bem interessante do Ned Davis Research, né, que pegou ali aproximadamente dos anos de 1972 até aproximadamente 2017, tá? E eles perceberam que as empresas pagadoras de dividendo como um todo superaram a média do mercado, né, do S&P 500 no mercado americano. E as melhores pagadoras superaram ainda mais, tá certo? E aí as não pagadoras de dividendos performaram abaixo do mercado. Então isso é totalmente contraintuitivo, porque o que esperava ser o contrário, né? É que as empresas boas pagadoras de dividendo não fossem superar tanto o mercado, porque elas teriam um crescimento ali mais tímido, mais contido, iam ficar um pouco mais atrás, e que as que não são tão boas pagadoras de dividendos, que estão ali focando em crescimento, tenderiam a crescer bastante, né? O que seria uma possível explicação para isso? Em relação às empresas de crescimento, é porque o mercado tende a ser muito otimista, tá certo? Então, quando você pega essas empresas de crescimento, são empresas que o mercado já precifica elas muito acima da média, né? Esperando que elas vão efetivamente ter aquele crescimento, só que a maioria acaba não tendo aquele crescimento esperado. Tá? Elas estão ali no mercado, numa parte ali muito instável do mercado, naquele momento ali de muita luta, que elas têm que conseguir se estabilizar, e muitas não conseguem, muitas acabam regredindo, começam a ter prejuízo, sei lá, e acabam perdendo muito a valorização delas. Enquanto que as boas pagadoras de dividendos são aquelas do devagar e sempre, né? Que elas são negócios muito robustos, que vão crescendo cada vez mais, e que elas têm uma alta margem de manobra em relação ao lucro delas para direcionar para alguma coisa que elas julguem rentável, entendeu? E continuar crescendo. Então acaba sendo um pouco de jogo de longo prazo, tá? Mas isso a gente está falando da média. Ao mesmo tempo, existem empresas que não pagam dividendos, por exemplo, Google, a Berkshire Hathaway do Warren Buffett, que não pagam dividendos, mas cresceram um absurdo. Então, o que acaba sendo, né, a conclusão aí é que o simples fato da empresa pagar ou não dividendos não significa que ela é melhor ou pior, tá certo? Ele é apenas um fator que a gente analisa lá em conjunto com outros, vai depender um pouco do nosso momento, mas não necessariamente vira um fator de critério quando a gente fala
entre uma empresa ser melhor ou não, ou ter mais expectativa de ganho ou não, tá certo? Então, o que eu julgo ser uma coisa interessante é a gente ter uma carteira diversificada. A gente fazer nosso critério baseado em outras coisas. Baseado, pô, se você julga, usa a estratégia ali de buy and hold, longo prazo, você vai e compra ações de empresas boas, lucrativas, sólidas e segura para longo prazo, independente da empresa ser boa pagadora de dividendo ou não. Então, se você pratica value investing, você quer comprar empresas descontadas, independente delas serem pagadoras de dividendos ou não. Então, quando a gente fala de prazos mais longos, o ideal realmente é você apostar na carteira diversificada, porque, como eu falei para vocês, tanto existe a média ali que paga muitos dividendos que vai ter um bom resultado, quanto existe também algumas empresas pontuais ali dentro das que não pagam que também vão crescer um absurdo. Mas eu imagino que provavelmente vai vir esse crescimento das que têm bons lucros, né? Das que têm bons fundamentos, né? Que a gente fala. Só que aí tem um momento no qual eu acredito que realmente vale a pena você escolher baseado se a empresa paga dividendo ou não. Que é aquele momento no qual você está chegando perto do seu usufruto. Tá certo? Então, você de repente fez um plano, né, para 30 anos de investimento, já investiu ali 20 e poucos anos, você está chegando perto da fase onde você vai usufruir daqueles seus rendimentos, talvez seja um bom momento de você aí sim direcionar um pouco mais para empresas boas pagadoras de dividendos, por alguns motivos. O primeiro deles é que são empresas mais estáveis, né, então elas vão tender a oscilar menos, tá? Então empresas que já são muito grandes, pagam dividendos com frequência, dividendos crescentes e tal, elas tendem a não sofrer tanto, né, quanto empresas que não têm tantos lucros assim, ou que retêm lucro, estão naquela fase de crescimento em situação de crise, né? Então elas vão tender a trazer um pouco menos de risco para a carteira. E uma outra coisa interessante é a própria renda, né? Quando a gente chega no momento de aposentadoria, é arriscado que a gente faça com que a nossa renda venha muito mais da venda de ações do que dos proventos pagos, tá? Porque, por exemplo, se eu tenho lá 2 milhões em ações, e esses meus 2 milhões de ações me pagam lá o equivalente a 10 mil reais por mês, que não é mensal, né? A gente sabe que as empresas pagam dividendos ali em períodos diferentes, mas a gente pegou e fez uma estrutura ali, guardou por um ano e está sempre um ano atrasado ali para a gente poder dividir sempre mensalmente, tá? Então, se a gente tem empresas que pagam bons dividendos, a gente sempre tem aquele fluxo de caixa dos dividendos, independente da oscilação das ações. Agora, se a gente está no momento de usufruto e a gigantesca maioria da nossa carteira ela está mais voltada a empresas de crescimento, né? Empresas que não estão pagando, não estão nos dando ali um fluxo de pagamento, isso traz um certo risco que é o seguinte: se a gente tem que ficar gerando nossa renda da venda do ativo todo mês, se a gente der o azar de passar por um período de crise no meio do nosso usufruto, a gente vai ter que vender as ações ainda assim, porque a gente precisa da renda mais barata às vezes, né? Numa situação de crise, vender com perdas, né? Com prejuízos. Entendeu? Então, a situação toda é essa, tá? Durante o período de acúmulo, se você tem muito tempo pela frente, tem lá os seus 20, 30 anos para investir, a ideia é que você monte uma carteira diversificada realmente com ações de crescimento e ações de dividendos. Agora, se você já está chegando muito perto do seu usufruto, pode ser uma boa ideia você tentar direcionar um pouco mais a sua carteira para a parte de dividendos, porque aí são ações, como eu falei, mais estáveis, e aí você tem menos esse risco aí do fluxo de caixa. Tá, de você ter que ficar vendendo ações em um momento onde o mercado caiu muito porque você precisa da renda, você está no usufruto, entendeu? Então aí você ter aquelas empresas que te pagam mais dividendos é mais interessante, e é legal vocês saberem também que provavelmente muitas empresas que vocês apostaram que eram empresas de crescimento agora, né, no início, né, do período de acumulação de vocês, do meio para o final ali provavelmente terão se tornado empresas já de dividendos também. Então não daria tanto trabalho assim você começar a direcionar sua carteira um pouco mais para dividendos quando estiver chegando próximo do usufruto. Tá certo? Então, concluindo aqui o assunto do vídeo, né? Empresas de crescimento ou de dividendos, não há nenhuma evidência que uma é necessariamente melhor do que a outra por causa desse fator. Tá? Então, se a gente está montando uma carteira para longo prazo com expectativa de altos retornos, o simples fato da empresa pagar ou não mais dividendos não parece ser algo que implica que ela necessariamente vai ter mais resultado ou não. Mas, quando a gente está chegando próximo da nossa fase de usufruto, onde a gente vai efetivamente viver dos rendimentos das ações, pode ser mais interessante a gente ter uma empresa um pouco mais voltada a dividendos, porque aí esses dividendos pagos pelas empresas vão trazer menos risco do que a gente ter que viver de vendas mensais programadas de ações que podem ser impactadas aí por uma crise, né? A gente tem que ficar vendendo ação na crise porque a gente precisa da renda. Então, é basicamente isso, pessoal. No início, você tem aí 30 anos pela frente, sei lá, 25 anos pela frente, monta a carteira baseada em outros critérios, aí você vai ter os dois tipos, ação de dividendo, ação de crescimento,
foi chegando ali perto do usufruto, aí tenta direcionar a carteira um pouco mais para dividendos. Tá certo? Então, pessoal, esse era o tema de hoje. Muito obrigado aí pela presença de todos. E amanhã a gente retoma aí com mais algum assunto. E sempre lembre de dar um like aí na live quando vocês virem passando ali no feed. Tá certo? Boa noite, galera.